falando um pouco sobre as influências do ocultismo na cultura pop atual. Vou gravar em vários dias à medida que eu tiver disponibilidade de tempo, então se tiver uns cortes meio bruscos aí, mudança de roupa, de cenário, é por conta disso. Começo dizendo que vou trazer aqui experiências pessoais, coisas que eu li e que eu leio sobre isso há muitos anos. Vou deixar aqui também referências para que vocês busquem as informações de vocês, porque ninguém é obrigado a acreditar no que eu vou dizer, né? Eu tô trazendo aqui dados para que vocês busquem as informações e tirem as suas próprias conclusões a respeito desse assunto. Outra coisa, se você quiser compartilhar esse vídeo, eu peço que antes você fale comigo, né, pra gente ver aí a respeito disso, né, do compartilhamento. Primeira coisa que eu quero hoje já aqui deixar claro é que, assim, há muitos anos, existem artistas de todas as áreas das artes, do desenho, passando pela atuação até a música, que estão altamente envolvidos com o ocultismo, inclusive para obterem sucesso, né? Isso é um fato, né? E nós, quando consumimos esse material trazido por essas pessoas, podemos ou não sermos tocados aí por essa energia, né, por essa energia trazida por esses artistas. Falando aí de uma coisa mais atual, até porque esse vídeo não fique muitíssimo longo, né, se a gente observar as artistas de maior sucesso aí da atualidade, não vou citar nomes, mas vou colocar aqui algumas fotos, vocês sabem que, inclusive, visualmente, né, fisicamente, essas pessoas, elas têm buscado estar cada vez mais feias, né, para quê? Para que as suas filhas, né, porque principalmente que são mulheres que estão aí no auge, para que suas filhas se acostumem com o feio, né, para que aquilo que é feminino, aquilo que é bonito, aquilo que é delicado, vá sendo deixado de lado. E você se acostuma com o feio, com aquilo que é sujo, tem até aparência meio suja, meio largada mesmo, desleixada, né, aquilo que chega até causar um pouco de aversão ao olhar. Da mesma forma que você vulgariza completamente as meninas, as mulheres, que não tem problema nenhum, né? Independente da idade que a criança tenha, que ela se vista com roupas curtíssimas, ou com excesso de pele à mostra, ou que, enfim, né, ela esteja envolvida aí com letras de música que altamente sexuais e que, né, façam aí ela fazer gestos de que ela não tem nem noção do que ela tá fazendo, né? Mas no subconsciente dela, isso vai causar um efeito. E no futuro dela, isso vai trazer, assim, coisas trágicas e terríveis, né? Nós, digo eu aqui, com a minha idade, 38 anos, para baixo, né, para as mais novas, já somos frutos da geração das mães adolescentes, né, da libertação sexual. E a gente sabe o quanto de traumas e mais traumas que isso causa para cada um de nós, né? Sem aqui julgamento de valores, porque muitas pessoas vivem isso talvez na inocência ou por conta de um sofrimento, né? Mas nós sabemos que toda essa liberdade sexual, de você ter tantos parceiros que você quiser, né? E tudo mais, causa, no final das contas, um vazio muito grande, né? Depressões, suicídios, uma falta de valor do que é a sua própria vida, né? Porque se ninguém me ama, se eu não tenho ninguém por mim, se na verdade todo mundo me usa porque eu sou um objeto de prazer e tudo mais, no final das contas, quando eu coloco a cabeça no travesseiro, eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu não sirvo pra nada. E se eu não sirvo pra nada, minha vida pode ser facilmente descartada, né? E é por isso que a cada dia a gente vê, né, um número absurdo de suicídios acontecendo. Adiantando um pouco mais o assunto, eu já quero chegar logo ao ponto. Acesso de crianças e adolescentes sem nenhum tipo de supervisionamento nos celulares e computadores da vida. Gente, em primeiro lugar, crianças e adolescentes são muito mais inteligentes do que nós com a tecnologia. Então, eles sabem acessar sites sem deixar rastros. Então, não adianta você achar que você vai buscar no histórico que ele assistiu quando ele estava longe de você, porque até isso ele já sabe como fazer. Né? Nós sabemos também que existem vídeos e mais vídeos, comunidades e mais comunidades, propagando automutilação, suicídio, formas de suicídio, grupos de suicídio e também de homicídio. Como que a gente vê aí vários tipos de atentados, né, em colégios, esses jovens aí que chegam e que atiram em escolas e em várias outras coisas, tudo isso nasce na internet, em grupos e fóruns. Então, assim,
Ah, mas ele só tá jogando, ou ele só tá assistindo. Sem supervisionamento, não dá, gente. O negócio é sério. O meu marido trabalha com ensino médio, com jovens, há 10 anos. E, assim, nós já fomos a um velório de um aluno dele que se suicidou. E quando esse aluno dele se suicidou, os amigos desse jovem disseram que eles conversavam frequentemente sobre isso, porém ninguém acreditava que ele ia ter coragem. Então, olha, isso já faz uns 5 ou 6 anos. Então, hoje, essa coisa tá muito pior. Todos os dias no colégio tem pelo menos um aluno que tem crise de ansiedade e precisa ser retirado da sala e precisa ser levado para a secretaria para se acalmar. Existem alunos nos colégios que não podem ir ao banheiro sozinhos, tem que ir sempre acompanhados por conta do perigo que eles representam para suas próprias vidas, porque existe, várias tentativas de suicídio quando eles vão até os banheiros, e enfim. Esses alunos, eles não podem ficar sozinhos. Todos os professores, a coordenação, a direção e os amigos do colégio sabem disso. Olha para onde a gente está caminhando. E muitos pais não estão acompanhando tudo isso que está acontecendo na vida dos filhos. Outra coisa, com relação a relacionamento homossexual. Aqui, gente, a gente entra num assunto, assim, que é terrível, mas pais, estejam atentos. Estejam atentos. Não é questão de preconceito, é questão de conceito. Uma criança de 12 anos não tem como decidir sobre estas questões, E ainda que esse jovem, aí acima de 18 anos, ele pode estar envolvido por uma série de coisas que ele consome, sim, e tá totalmente bagunçado. Por quê? Se o pai e a mãe não dá limites, não abraça, não acompanha, quem tá perto? Quem tá na internet, quem tá na TV, quem ele escuta, quem ele assiste. Então, assim, toda essa realidade é que hoje em dia é o pai e a mãe do jovem e da criança, infelizmente. Outra coisa que eu queria falar pra vocês, eu até citei no texto que eu coloquei lá sobre a série Wandinha. No geral, a série em si, ela não é uma série ruim, nem demoníaca, nem nada. No geral, é uma série pra crianças assistirem? Não, até porque eu não sei o que uma criança estaria assistindo uma série. Mas assustadoramente, muitas crianças têm tido, inclusive, festas de aniversário com essa temática. Porém, na série, e através da série, estourou uma música de sucesso da trilha sonora que tá fazendo sucesso, que é da Lady Gaga, que chama Blood Mary, E se não for esse o nome, gente, depois eu corrijo mais pra frente, tá? Que eu tô aproveitando aqui o tempo que eu tenho pra correr. E essa letra, traz um conteúdo pesadíssimo espiritual. Depois eu deixo aqui também, um trecho dessa música. A Lady Gaga já é conhecida, assim, por aquele visual totalmente estranho, umas letras bem pesadas. Então, assim, junte esse clima fantasioso, assim, da série. Mais essa música que vai sendo cantarolada, várias vezes ao dia. O que isso pode gerar, gente? Agora, assim, tirando aí a parte desse seriado Wandinha, existem uma série de outros seriados, gente. Uma série de outros seriados que é bom, Mas, enfim, tem um seriado da Netflix chamado Sabrina, Que é um remake aí de um seriado de uma bruxinha que era dos anos 70, Mas que hoje tem um conteúdo espiritual fortíssimo, terrível mesmo, mas que muitas adolescentes assistem. Mais um monte de outras coisas que existem por aí na internet, inclusive conteúdos infantis, como a série da Disney Descendentes, que são as descendentes das vilãs, como as Winx, como as Monster High, que já é um pouco antigo, mas assim, é tudo isso trazendo aquilo que é feio, que é grotesco, que deveria ser abominável, como as heroínas, Como é bom, por quê? Porque nós temos que nos acostumar com aquilo que é feio, Para que quanto mais eu me acostumo com o feio, eu vou deixando ele entrar na minha vida. Tudo aquilo que vem, daquilo que aparentemente é feio, ele vai tomando um espaço dentro de mim. Até que eu não me assusto mais com nada. E tudo isso que é estranho vira normal pra mim. Como eu disse no início, há muitos anos isso acontece, isso não é novo. Artistas e mais artistas andam envolvidos, de um lado espiritual muito forte, uns por meio de pactos e outros simplesmente pela vida que levam, Porque quem vive nas drogas, na depravação sexual, qualquer outra coisa do tipo, o que ela atrai pra junto de si, gente? Deus é que não é, E digo aqui abertamente pra vocês, há muitos anos, por exemplo, aqui em casa, eu e meu marido, vivemos uma experiência muitíssimo pesada quando nós tivemos contato com músicas do Raul Seixas, Por conta de uma situação, mas assim, foram dias
muito difíceis, de pesadelos recorrentes, de ficar toda hora cantarolando a letra das músicas, e principalmente uns trechos meio obscuros, sabe? Até o momento que um olhou pro outro e falou assim: você percebeu que desde quando a gente começou a ouvir essas músicas tá acontecendo uma coisa pesada espiritualmente? E aí nós rezamos sobre isso, e aí, graças a Deus, nos libertamos, podemos dizer assim, né? Então, essa realidade existe, gente. Eu espero que vocês, né, só por esse vídeo aqui, consigam ter uma boa introdução nesse assunto. Podemos continuar conversando sobre isso no grupo, mas basicamente é isso, gente. Estejam atentos, como eu disse lá no assunto do carnaval. A única pessoa que é inocente aqui nessa história toda sou eu e você, que não se informa, que acha que é só um vídeo, é só uma música, é só uma roupa, é só uma noite que fulana perde mexendo no celular, é só uma amiguinha meio diferente. Enfim, gente, é só que eles entram porque eles têm inteligência, eles têm astúcia. E é nessa nossa displicência que eles fazem a festa com a nossa alma, com a nossa vida e com a vida da nossa família, levando muita gente à perdição e à completa desgraça. Bom, gente, como eu tinha falado que eu ia gravar esse vídeo, pode ser que tenha algumas coisas que sejam repetidas, que eu já falei no outro vídeo que eu gravei faz tempo, e aí quando eu mandar, tem algumas coisas que eu já falei nos dois, mas enfim. Antes de mais nada, a gente precisa entender por que a gente tem escutado, ou escuta tão pouco, né, falar sobre o demônio, ou porque sempre quando é dito, é sempre de uma forma assim bem debochada, ou de que isso é coisa de gente maluca, que sei lá, que tem mania de perseguição, até dentro da igreja mesmo, né, tem gente que gosta de falar assim, esse pessoal que fala muito em demônio é gente mais simples, né, porque a gente que estuda muito, a gente não acredita nessas coisas, né, o que mais tem hoje católico aí que estuda, que quer até dizer que sabe mais do que padre exorcista, né, enfim. E tudo isso é bem complicado, porque é o plano mesmo do demônio dando certo, né, que ele começa a passar a batida de todas as realidades, até mesmo dentro da igreja, né, que não se fala mais sobre o demônio, pouquíssimas homilias são feitas, enfim. E aí ele vai passando despercebido e agindo, né, cada vez mais livre nessa sociedade que a gente vive hoje. Outra forma também que a gente vê hoje a igreja, né, entre aspas, aqui falando do demônio, é quando a gente vê aqueles teatros, né, aquelas loucuras lá de Igreja Universal e companhia, que fazem, né, aqueles exorcismos, aquelas coisas ridículas, enfim. E aí também puxa tudo isso para um lado, assim, do deboche, do escárnio, de que tudo é uma grande loucura, uma grande bobagem, né. E hoje em dia, uma das grandes portas, né, abertas que eu acho que o demônio encontra sobre os jovens, sobre as crianças, é que as crianças não estão sendo mais apresentadas a nenhum tipo de religião, né? Elas nascem livres de ideologias, deixei a ela, porque depois quando ela crescer, ela vê que religião, ela vai se identificar melhor, esse papinho de disciplina positiva, de todas essas ideologias idiotas, né? E aí, assim, não se coloca nada, não se apresenta nada, não se ensina uma oração, não se ensina nenhum tipo de devoção. E não tem segredo, né? Não tem mistério. Aonde Deus não ocupa, o demônio ocupa, né? Porque ele vai encontrando espaço ali, né? Porque se no coração de uma pessoa que busca Deus, né, que quer colocar Jesus dentro do coração, o demônio tá sempre ali encontrando uma brechinha em outra, imagina no coração de uma pessoa que relativiza tudo, que acha que o mal não existe, e, tipo, enfim, né? Tudo, ela é um pote aberto, né, para que tudo de ruim caia dentro dela, assim, né? E é por isso que, por exemplo, assim, eu falo tanto, já falei aqui, já gravei vídeo e sempre falo, gente, tem que batizar essas crianças, não tem jeito, né? Lógico que você não pode batizar assim sem nem você saber por que você está fazendo isso, né? Você tem que ter consciência, por que eu quero que a minha criança receba o sacramento do batismo, qual vai ser o meu papel? Né? Eu preciso da testemunha. Às vezes parece que as pessoas não querem batizar filho, para elas também não tem que ter responsabilidade de ter depois um papel importante ali na vida dessa criança, né? Mas pandemia, mas aglomeração de pessoas, eu tenho dó do meu bebezinho. Gente, vocês têm que ter dó do seu filho para no inferno se ele morrer hoje, sabe? Tipo, a doença, ela faz o corpo sofrer, né? As outras, né, o não receber o sacramento vai fazer a alma sofrer eternamente, né? E outra coisa, né, nós como católicos temos a obrigação de cumprir ali, né, no 4º mandamento de honrar pai e mãe, que a gente for destrinchá-lo, também está escrito
que quando a gente não batiza os nossos filhos, quando a gente não apresenta a fé para eles, nós estamos infringindo neste mandamento, nós estamos em pecado grave. É nossa obrigação fazer isso. Né? Batizar, apresentar a religião católica. Eu estou falando aqui para católicos, né? Não estou gravando um vídeo para passar em qualquer lugar. Né? Então isso é muito sério, gente. Vocês estão abrindo portas que depois vocês não vão mais conseguir fechar. Né? Paga-se um preço muito alto por coisas assim facilmente resolvidas. Porque hoje em dia o mal ele tá num desenho, numa musiquinha, em coisas assim que você olhando você fala assim, ah, imagina, gente, que isso, que besteira. Né? E é realmente assim que a demônio quer que você pense. Que é uma besteira, isso não tem nada demais. Né? Vou dar aqui um exemplo de um negócio que começou já tem um ano, acho que hoje em dia já nem é tão moda assim. Mas eu acho que é a primeira coisa que eu lembro, quando começou aquelas bonequinhas Monster High. Né? Que eram as bonecas que elas eram bruxas, sei lá, elas tinham uma aparência meio feia, assim. Eu acho, né, posso estar errada, mas acho que foi o começo de trazer a figura bizarra do monstro, assim, como o protagonista da história. Né? Tira-se ali a princesa, a figura bonitinha, pra gente trazer ali aquela figura que é mais feia, né, como o protagonista. Pra se encantar, né, pra ser uma coisa legal, enfim. E aí tem isso, e, né, tem vários outros personagens, e hoje tem até aquele filme, série da Disney, Descendentes, né, que são as filhas das vilãs de todas as histórias da Disney. Pode parecer tudo assim muito... teoria da conspiração, isso que eu tô falando. Mas tudo isso tem um sentido, gente. Porque quanto mais a gente vai se acostumando visualmente com aquilo que é bizarro, com aquilo que é feio, a gente não vai ter mais parâmetro, né? Tudo pode, tudo tá certo, né? Nada mais vai nos chocar, nada mais vai fazer a gente ficar pensando assim, tipo, nossa, meu Deus, né? Realmente, isso é muito feio, isso daqui não deveria ser visto por uma criança, né? E assim a gente vai levando, vai tocando as coisas. E tanto o desenho, quanto a música, né, quanto obras de arte que hoje em dia são, né, horríveis, coisas horrorosas, quadros horrorosos que as pessoas, né, pintam e ganham rios de dinheiro. A arte, no geral, ela mexe com a sensibilidade, seja ela qual for, né, todo tipo de arte. E essa sensibilidade, assim, é a principal porta que o mal acesse o nosso coração. Né? Por exemplo, se você tá feliz, você vai querer escutar uma música alegre, né? E ela vai te colocar ainda mais pra cima. Se você tá triste, automaticamente você já quer ouvir uma música que já te joga bem mais lá pra baixo, né? Assim, filmes e tudo isso, assim. Então, a arte, de uma maneira geral, ela tem esse poder de mexer com a gente, né? E isso daquilo que a gente vê, né? Mas tem muita coisa por trás, né? Tem muita coisa que a gente não vê, né? Subliminarmente ali feito, preparado pra mexer com a nossa cabeça, com o nosso subconsciente, coisas que a gente nem imagina, né? Infelizmente, hoje em dia, sei lá, 90% do pessoal que tá na mídia, desses artistas famosos, todos eles, de alguma forma, eles estão envolvidos com ocultismo, satanismo, umbanda, e vai, entendeu? Ah, mas são só religiões. Gente, a gente como católico, a gente nem tem que mais entrar nesse tipo de conversa. Já a gente tem que respeitar. Respeito eu não ir lá no terreiro, lá no não sei aonde, lá do santanista, e ficar tacando pedra, chutando as coisas, isso é respeito. Agora, eu como católico, ter colocar na minha cabeça que, tipo assim, não, gente, ali é tudo bonzinho, ir lá, ir numa igreja, e não sei aonde, é tudo a mesma coisa, que não é, pelo amor de Deus. É absurdo a gente pensar uma coisa dessa. Por exemplo, nos Estados Unidos, né, nessa onda de respeito pra lá, respeito pra cá, nas escolas já tem como disciplina o satanismo. Porque já que tem o ensino religioso cristão, né, não pode oprimir o satanista, então coloca na escola. Né? E a busca, né, de jovens e de crianças e adolescentes sobre essa disciplina na escola está sendo imensa, está crescendo assustadoramente. Então, assim, é o reflexo de tudo que está acontecendo no mundo. Das músicas, dos artistas mais famosos, que são as figuras mais bizarras. Né? Cada dia eles se esforçam para parecerem horríveis, né? Tudo ali planejado, cor de roupa, símbolos de bijuterias e símbolos no palco. Tudo isso é pensado, né? Por exemplo, aí tem uma série que já tem um tempo já que existiu, né? O tal do Lucifer lá, que assim, no mundo de pessoas normais, seria uma série que só pelo nome ela nem existiria, né? Mas ela foi um grande sucesso, né? E ela ainda traz essa figura, né? Que as pessoas se apaixonam, enfim, né? Enfim, gente, é uma confusão muito grande que a gente tá vivendo. E a gente precisa saber onde a gente tá inserido.
né? Eu falei aqui na época do carnaval, da questão das músicas, né? Que a batida do funk e a batida de alguns sambas, elas têm origem em terreiros, em invocação de entidades. Então, assim, tudo isso é muito pensado. Tudo isso, né? E cada vez mais vão surgir mais séries, mais filmes, né? Que nem o sucesso que veio aí, a série da Wandinha, que traz esse lado obscuro. Ah, mas é só uma série, é uma série boba. E realmente, tá, pode ser. Mas, né, traz essa coisa pra menina, principalmente, que é legal você ser sombria, você ser meio, né, aquela coisa estranha. Meu, isso era uma coisa que não existia, né? E aí, a atriz do filme, a atriz principal, ela começa a ficar famosa e todo mundo começa a segui-la. E a menina é uma super ativista da maior indústria do aborto do mundo, né? Tá lá na bio do Instagram dela, né? Quem segue, quem começou a segui-la por conta da série da Wandinha, vai chegar nesse negócio, entendeu? E ela vai ficar lá com o discurso dela de respeito, mulheres e blá 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 blá, e vai levando, né? Não adianta a gente pegar e olhar assim para tudo que tá acontecendo hoje no mundo, né? E falar assim, nossa gente, por que será que a gente chegou onde a gente chegou, né? É porque ninguém se interessa por nada, né? Primeiro lugar, ninguém educa religiosamente seu filho e não batiza. Segundo lugar, as crianças passam mais tempo assistindo coisas que os pais nem sabem o que são, quem são, né? Do que convivendo, se relacionando. Os pais não conhecem, não fazem ideia de quem sejam as pessoas que os seus filhos gostam, admiram, de quem é fã, o que essa pessoa canta, o que essa pessoa atua, sei lá. E aí, quando um menino de 13 anos entra numa escola e quer matar todo mundo fala assim, meu Deus, que absurdo, que mundo é esse que a gente tá vivendo? É o mundo que a gente tá criando dentro da nossa casa. Esse menino veio de uma casa. E esse menino veio de uma casa onde, muito provavelmente, a mãe dele tinha um discurso de que o importante é que pra ele não faltasse nada. Ele tinha um celular, que nem todo jovem exige ter, tinha comida no prato, tinha tudo aquilo que o dinheiro podia pagar. Mas e o resto? Então, assim, quem não tem consciência, né, do que tá acontecendo com as famílias e com o mundo, vai falar assim, meu Deus, que absurdo. Mas quem acompanha isso mais de perto, vê o caso de um menino de 13 anos querendo matar pessoas e fala assim, isso é triste. Mas é uma pedra que já tinha sido cantada há anos. Não choca. Choca a situação, mas não causa um espanto de, meu Deus, nunca imaginei ver isso. Eu já imaginei muito. Isso é só o começo, gente. Isso é só o começo. Até porque o mal, e o que eu digo aqui, o demônio, ele tá infiltrado, né? Infiltrando na cabeça das pessoas de uma maneira que, assim, né? Se existisse um exorcismo coletivo aí, o negócio ia ficar feio. Porque a gente tá preocupado com muitas outras coisas. Foi o que eu disse no áudio hoje. A gente reclama de tudo. Se a missa é muito cedo, se a missa é muito tarde, se a missa é não sei o que, as crianças não conseguem. E tudo a gente tem que colocar um senão, né, com relação à igreja. E nesse final de semana vai acontecer o maior encontro satanista, que já faz um tempão que os ingressos se esgotaram, gente. Você acha que é só americano que vai estar lá? Não, o pessoal vem do mundo inteiro. Se esforçou, juntou dinheiro, sei lá o que, pra poder estar nesse lugar. E a gente não faz nada. A gente não faz o mínimo. A gente chega na missa em cima da hora. A gente não se organiza pra rezar. Pra ter um momento. O símbolo, ó, a gente acabou de viver aí a Páscoa, né? Vimos lá a Paixão de Cristo, meu Deus, chorei muito, emocionante e tal. Mas o que a gente tem que guardar? Que enquanto os discípulos dormiam debaixo da árvore, enquanto Jesus mais precisava deles, de madrugada Judas estava indo entregar, estava indo trair. E isso pra mim fica muito marcado com o que é a igreja, né, e o que é o mal. A igreja dorme, os cristãos dormem, os cristãos falecem, os cristãos estão com preguiça, exaustos, não sei o quê. E o mal, ó, ele tá trabalhando. Ele tá trabalhando em Anitta, Luísa Sonza, Vitão, esses rappers estranhíssimos que entram no palco com sangue pingando na boca, com Lady Gaga. Ah, mas a música é tão legal, mas gente, não é coisa pra estar dentro do nosso ambiente familiar, da nossa casa, não é. Não é. Não é, definitivamente.
E talvez aqui tenha gente aqui do grupo que já tem filho que já nem tá mais em idade de criança, né? Já tem 12, 13 anos. Aí o bicho aí pega muito mais. Muito mais. Então, inclusive você aí que ainda tá na fase de, né, de filho e fase de infância, corre atrás. Que depois você não pega. Só se você dobrar muito seu joelho no chão e rezar. Jejuar, entregar sua vida pra Deus. Porque em várias aparições de Nossa Senhora, mas principalmente em La Salete, né? O demônio ele foi solto pela terra, né? É o que diz a profecia. Sabendo que ele tem pouco tempo, então ele vai fazer tudo que ele tiver que fazer. E aí, talvez naquele ano, né? Naquela época, o demônio ainda teve muito trabalho. Hoje em dia não, hoje a gente encontra as portas escancaradas. Porque a gente consome tudo aquilo que ele produz. Ah, mas eu não acredito que artistas fazem pacto com o diabo. Eu não acredito em mensagem subliminar. Eu não acredito que a pessoa coloque um símbolo num palco. Eu não acredito. Tudo bem. É assim mesmo que eles ganham. Você não acreditando. É assim mesmo. E é por isso que todo mundo vive tão agitado, sem paz, né? Uma discórdia sem fim dentro das casas, das famílias. Porque já tá tudo tomado. Completamente. E a noção do que é bonito, do que é sagrado se perdeu tanto que hoje a gente olha para um homem vestido de mulher, uma mulher vestida de homem, a gente acha ok. Ou que nem hoje, que estávamos falando de um colégio, não sei se é em Osasco, não sei, que tá colocando meninos e meninas para usarem o mesmo banheiro. E aí alguns pais, né, alguns que não são loucos totalmente, falaram assim, não, mas a gente acha errado. E aí no comentário desse post tinha uma menina que colocou assim, kkk, já tem uns 10 anos que isso acontece, meio que querendo tirar sarro, né? Nossa, agora que vocês descobriram. Aí eu peguei e fui lá comentar, você acha engraçado que há 10 anos crianças estão correndo o risco de serem abusadas e estupradas? Mas porque a cabeça das pessoas está tão doente, que homens e mulheres podem ser o que elas quiserem e usarem os mesmos banheiros e não vai acontecer nada. Só que aí depois, na hora que acontecer, ou começar a acontecer, porque já aconteceu, mas né, se você vive de assistir Rede Globo, você nunca vai ficar sabendo. Ou se você prefere não assistir nenhum tipo de notícia para não ferir o seu coração, que é muito sensível, saiba que homens e mulheres frequentando o mesmo banheiro já tem dado muita merda. E a tendência é só aumentar, né? Cuidado para não se abrir e se atentar para essa realidade quando Deus me livre acontecer com alguém muito próximo. Porque infelizmente, né, o calo só aperta quando é no nosso pé. Que quando tá acontecendo na casa do outro, na outra cidade, na outra família, a gente fala, ah, coitadinho, mas tudo bem, deixa eu voltar a viver minha vida aqui de alienado ou de inteligentão que não liga pra essas coisas. Então, assim, eu vou deixar aqui algumas imagens, né, pra vocês avaliarem mesmo se vocês acham que realmente isso tudo é muito normal, se isso é coisa que as suas crianças, sejam elas filhos, sobrinhos e afilhados, consumam, se realmente não tá na hora de assumirem as rédeas da vida espiritual dos filhos de vocês. Porque enquanto você tá pensando, tá distraído com a vida, o mal tem trabalhado pesado. E ele não tem tido trabalho nenhum de acessar a vida e o coração das crianças, dos adolescentes, das famílias, dos esposos, que não tem problema nenhum de consumir pornografia, ficar mandando foto de gente pelada em grupo de WhatsApp, de católico dormir em cama de motel, porque precisa fazer alguma coisa diferente, né? E outra coisa, ainda bem que eu lembrei disso agora, né? Se alguém aqui acha que é saudável para a relação frequentar motel, deixa eu te falar uma coisa. Motel é um dos lugares preferidos de satanistas, umbandistas e etc. para realizar os seus rituais. Então pense que você vai entrar num quarto que aconteceu as piores atrocidades ali, entre elas sangue de pessoas, sangue de animal, evocação de tudo quanto é coisa horrorosa. Pense nisso. E o grupo vai ficar aberto aí pra gente continuar partilhando sobre isso.